Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no CFC Academy, mais uma aula hoje para concursos de contador. Em específico, nós vamos aprender sobre o capítulo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 1º e 2º. E vamos saber tudo sobre as disposições preliminares e ao final dos conceitos nós vamos fazer ali uma bateria de questões. Fica com a gente até o final que você vai aprender tudo sobre esse tema e quando cair na sua prova pode ter certeza que é ponto garantido para você. Então, para quem não nos conhece, nós somos o CFC Academy, temos cursos para concursos públicos e para o exame de suficiência. Então, vou deixar aqui o QR Code na tela. Caso você queira acessar o nosso site, conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos, nós temos lá o método 3R, onde você vai aprender como passar na prova do exame do CFC e conseguir o seu CRC. E também temos a comunidade do contador concursado. Lá você vai encontrar um curso específico para a área da contabilidade, focado nos concursos do cargo de contador. Para quem já viu algumas outras aulas, sabe que eu sempre trago ali uma palavra de motivação ou algo relacionado. Então, para hoje, eu separei o que eu gosto muito desse capítulo, que é: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso é algo que eu acho que vai muito alinhado com o concurso público. Às vezes nós ficamos na ansiedade de uma prova, de uma aprovação, ou depois você até tira uma boa nota, consegue uma boa classificação e você fica na ansiedade de ser logo nomeado. Então, na sua jornada do concurso público, você vai passar por muitos momentos de provações, de desafios e de um pouco de ansiedade. E cabe a você saber se controlar em relação a essa ansiedade para que ela seja uma ansiedade positiva, que te faça estudar mais para cada vez buscar uma nota melhor, mas que não seja uma ansiedade que possa chegar a te atrapalhar, de você perder o sono um dia antes da sua prova e isso vai fazer você ficar com sono e acabar errando ali algumas questões por falta de atenção, por exemplo. A ansiedade ela é normal para todo mundo tem algum grau de ansiedade. O que a gente não pode é deixar que ela seja muito grande, que chegue a atrapalhar você nessa sua jornada, nesse seu projeto do tão sonhado cargo público. Então, a aula de hoje será sobre as disposições preliminares. Em específico, nós vamos aprender tudo sobre os artigos 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para quem não me conhece, o meu nome é Claudinei Oliveira, eu tenho o Instagram claudinei.concursos e no YouTube também você pode me achar com Claudinei Concurso. Eu ministro aqui as aulas de IAP, Contabilidade Pública, aqui no CFC Academy. Então, já trabalho na área da contabilidade pública e acredito que eu tenho muito a agregar para você, caso você esteja nessa jornada dos concursos públicos. Então, acompanhe a gente nas redes sociais e vamos agora para os temas dessa aula. Então, capítulo 1º, artigo 1. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei 101 de 2000, ela foi pensada em complemento com a Lei do Orçamento. Para quem já está um pouquinho nessa jornada dos concursos públicos, sabe que para os cargos de contador, as principais leis são a 4.320, que é a Lei do Orçamento, e a 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você vai ver que em muitos artigos, uma complementa a outra. Elas sempre estão andando em linha, e você vai ver que são as duas principais leis para você em relação aos concursos. Claro que é importante também a lei de licitações, a lei do Tribunal de Contas do seu estado, caso você vá fazer ali uma prova para o estado ou para o município, mas essas duas, com toda certeza, vão ter questões na sua prova. Não só também para os cargos de contador. Qualquer concurso que você vai fazer nessa área, seja um analista de planejamento e orçamento, seja controlador interno, também vão cair essas duas leis. Então, ela é muito importante e para nós que estamos focados aqui em concurso de contador, ela é primordial, eu diria. Se você souber muito bem essas duas leis, você já sai muito na frente dos seus concorrentes. Porque geralmente no concurso público,
quando você vai conversar ali com as pessoas na entrada da prova, às vezes a pessoa trabalha há 10 anos na contabilidade privada e acha que por ter uma experiência na contabilidade privada, ela vai chegar ali no concurso público e vai arrebentar. Porém, o concurso público ele é um pouco diferente. Primeiro, porque não cai também só a contabilidade. A pessoa precisa minimamente ser boa em matemática, português, informática, algumas questões de auditoria. Então, é bem diferente do que ela vê, por exemplo, no escritório de contabilidade. Por mais que ela tenha experiência, ela não vai ter essa vantagem em relação aos outros. Agora, você que está focado, sabe o que cai na sua prova, você sabe que você sim vai ter vantagem se souber muito bem essas duas leis. Agora, voltando um pouco para o conceito, o artigo 1º, ele fala que a lei complementar é uma norma voltada para a lei de responsabilidade fiscal. Então, nessa lei, você vai saber sobre os limites com gasto de pessoal, vai saber sobre o PPA, a LDO, a LOA, que são ferramentas do orçamento, e esse é um dos pontos que está bem alinhado com a 4.320, entre outros balanços, que são as ferramentas de transparência. Ao longo das aulas que a gente vai preparar aqui no YouTube, você vai conseguir entender muito bem a relação que as duas têm e o porquê que ela é importante cair na sua prova. Porque em alguns casos, de alguns outros cargos, caem algumas matérias na prova que não necessariamente o profissional vê no dia a dia. E isso é totalmente diferente na contabilidade. Na contabilidade, essas duas leis que você tanto vai estudar para conseguir o seu cargo público, quando você estiver em exercício, você vai ver elas também diariamente. Cada movimento que você vai fazer ali dentro do seu cargo público, você vai estar amparado por essas leis. Então vai ser algo natural, eu diria, no seu dia a dia de trabalho. E para quem gosta dessa parte de concurso e pretende seguir essa carreira pública, quando você entra no órgão, você vai se deparar tanto com essas leis que esses conceitos que minimamente você aprendeu para conseguir a sua primeira aprovação, depois de algum tempo, você vai se desenvolver muito. Então, em comparação àquela pessoa que eu dei o exemplo no início do vídeo, que por ter 10 anos de experiência na contabilidade privada, acha que vai ter alguma vantagem e não necessariamente tem, se você tiver 10 anos de experiência na contabilidade pública, com certeza você vai ter muita vantagem em relação às provas, principalmente nos conhecimentos específicos, que em algumas bancas, alguns processos, valem pontos a mais do que, por exemplo, as matérias básicas, português, matemática, informática. Então, vale muito a pena você focar nelas. Agora, contextualizando um pouquinho a Lei 101 de 2000, eu trouxe aqui o primeiro parágrafo. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, e que se previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento das metas e resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições que tangem a renúncia de receita, geração de despesa com pessoal, da Seguridade Social, dívida consolidada, mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e restos a pagar. Então, o que a gente consegue entender por esse primeiro parágrafo? É aquilo que eu falei, a lei de responsabilidade fiscal, ela vai trazer tudo o que você precisa para a contabilidade. Até, caso você queira, após terminar esse vídeo, pesquisar aí na internet, existe o MCASP, que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Nele, você vai ter o passo a passo de como você vai agir dentro da contabilidade pública. Então, por exemplo, caso você seja nomeado e, no pior dos cenários, o antigo contador foi nomeado às pressas por um outro concurso que ele fez, ele abandonou a prefeitura e você está sozinho na contabilidade. Você não vai estar totalmente desamparado, porque se você procurar o MCASP ou, por exemplo, o MDF, você pode abrir o MDF, que é o Manual de Demonstrativos Fiscais, e ele mostra passo a passo como vai ser cada demonstrativo. Então, cada balanço que você vai publicar, você vai saber o passo a passo, a ordem de cada ponto que você vai colocar, o que é prioridade, até porque a contabilidade pública ela é padronizada. Se você passar em um concurso no Acre, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, você vai se deparar com as mesmas contas do plano de contas. Então, isso facilita em relação aos profissionais que estão na contabilidade
e também aos profissionais dos tribunais de contas que fazem auditoria, ou, por exemplo, o pessoal das câmaras e assembleias legislativas que fazem essa fiscalização em relação ao orçamento, ou até a população da sociedade civil, caso queira dar uma olhadinha em como estão as contas do seu município, você pode minimamente olhar lá no portal Transparência e você consegue ter acesso aos números da sua cidade e consegue ter uma ideia de como está sendo a gestão pública dos recursos, dos impostos que você paga. Então, agora aqui nós temos o segundo parágrafo. As disposições dessa lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, essa lei ela é nacional. Claro que tem as divisões. Existe a LOA municipal, a LOA estadual e a LOA federal. Porém, em relação aos limites, cada um tem o seu, porém todos estão dentro de um limite. Você vai ver o limite para gasto com pessoal no município, o limite para gasto com pessoal no estado, o limite para gasto com pessoal na federação. Então, por mais que cada um tenha a sua particularidade, todos devem obedecer à lei de responsabilidade fiscal. É a lei, eu colocaria como a principal, mas existe também a 4.320. Então, ela vai passar as diretrizes para a administração pública. Então, terceiro, nas referências, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estão compreendidos a Poder Executivo, o Poder Legislativo, nestes abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público, as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais e dependentes. Então, o que a gente pode entender disso? Pegando no exemplo do Estado, o Estado tem o Poder Judiciário e o Ministério Público. Eles também contam em relação ao limite com o pessoal. Para a prefeitura é um pouquinho diferente, porque só tem a Câmara Municipal, então vão ter apenas duas divisões. O limite com o gasto de pessoal da prefeitura e o limite com o gasto de pessoal para a Câmara Municipal. Em relação ao ponto B, existem alguns municípios que têm empresas autarquias. O que é uma autarquia? É uma empresa que presta ali um serviço para a sociedade, então em alguns casos pode ser, por exemplo, o DAE, que é o Departamento de Água e Esgoto, muitas cidades têm, então ela é uma autarquia. Existem os funcionários lá concursados, porém eles não são da administração direta. Em alguns casos eles são concursados como CLT. Porém, como é uma empresa que está dentro do escopo da prefeitura, o limite de gasto com o pessoal também entra dentro da lei de responsabilidade fiscal. E por isso eles têm que prestar contas ali aos tribunais de conta do Estado, que também fazem essa fiscalização dos recursos públicos nas autarquias. Agora, 2. Estados entende-se considerando também o Distrito Federal. Então, como a gente vai ver depois, futuramente, existe um limite com gasto com pessoal e ele fala do gasto do município, do Estado e da Federação. No caso do Distrito Federal, ele é considerado como um Estado. 3. Tribunais de Contas estão incluídos o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, quando houver Tribunal de Contas dos municípios. Então, todo estado tem o seu Tribunal de Contas. Algumas cidades têm o Tribunal de Contas do município, que é a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. São cidades capitais muito maiores, então, além do Tribunal do Estado, tem também o Tribunal do Município. E no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem também as controladorias municipais. Algumas cidades também têm a Controladoria Municipal e alguns outros, a Controladoria ela faz parte do ente. Então, por exemplo, você vai ver que tem o setor de controladoria na sua prefeitura, mas não necessariamente existe um órgão controladoria municipal. Mas no caso, por exemplo, de São Paulo, existe. E temos também os tribunais de contas da União e os tribunais de contas dos municípios. Existe uma lei que, depois de um certo ano, não pode ser mais criado nenhum tribunal de contas. Então, todos que temos até o momento, eles permanecerão, mas não vão ser criados novos. Então você vai ver que tem, por exemplo, o Tribunal de Contas dos municípios, no plural, porque um Tribunal de Contas cuida de alguns municípios em determinadas regiões. Agora, o artigo 2º, para efeitos desta lei complementar, entende-se como
Um, ente da federação, União, cada estado, Distrito Federal e cada município. Empresa controlada, sociedade, cuja maioria capital social com direito a voto pertence diretamente ou indiretamente à ente da federação. E 3, empresa estatal dependente, empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros, pagamento de despesas de pessoal e custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento da participação acionária. O que a gente pode entender por isso? Vamos por pontos. No primeiro ponto, o que é um ente da federação? É a federação, ou seja, o país, Brasil, os estados, que são todos os estados, junto com o Distrito Federal, e cada município, ou seja, todos eles são entes da federação. Cada um tem sua própria LOA, cada um tem sua própria LDO, cada um tem o seu próprio PPA. Porém, todos são entes. Todos estão sujeitos à fiscalização dos órgãos fiscalizadores, que são os tribunais de contas, como a gente viu no slide anterior. 2. Empresa controlada. É uma empresa cuja maioria do capital social tem direito a voto. Então, o que a gente pode entender? No exemplo que eu te falei em relação ao DAI, o Departamento de Água e Esgoto, existem algumas cidades que essa empresa ela é aberta, né, que tem o capital na Bolsa de Valores, e a maior parte do acionária é do município. Então, é uma empresa que o município tem a maior parte do direito a voto. Ela controla diretamente essa empresa. E aí nós temos duas vertentes. A empresa controlada, dependente e independente. Então, todas as empresas elas são controladas ali pela administração direta. Porém, elas podem ser dependentes ou independentes. Vou dar um exemplo de empresa dependente. É aquela que ela é controlada, mas ali o ente, né, a administração pública, ela precisa ajudar numa despesa com o pessoal, ela precisa injetar capital porque a empresa não é autossuficiente. No caso, se dependesse só da empresa, ela poderia ter ali, ser até falida, vamos colocar assim. Então, ela depende do ente público. E o que seria uma empresa controlada e independente? Para facilitar, a gente pode pensar no Banco do Brasil. Ela é controlada, então o Brasil, país, tem a maior parte das ações do Banco do Brasil, porém, como você pode acompanhar nos balanços da empresa, o Banco do Brasil ele é autossuficiente. Então, atualmente, ele tem lucros recorrentes e, caso ele não depende do Brasil, por exemplo, para pagar suas folhas de pessoal e suas outras despesas. O que ele consegue dos recursos, ele pode caminhar ali com as próprias pernas. Mas mesmo ele sendo independente, né, caminhando com as próprias pernas, ele ainda é uma empresa controlada. É diferente da empresa controlada, que ela é dependente, ela não consegue caminhar com as próprias pernas. Então assim fica mais fácil para você entender. Todas aquelas empresas elas são controladas, porém divididas entre dependentes e independentes. Agora nós vamos aqui para o 4, receita corrente líquida. É o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. E aí tem algumas deduções. Então, você pode ver ali nesse primeiro parágrafo que ele fala em relação à receita corrente, vamos colocar do município, do estado ou da federação. Tudo que ele arrecada com os tributos, as taxas, as contribuições de melhoria, tudo isso é uma receita do ente. E aí existem algumas deduções. Para cada nível ele vai ter uma dedução diferente. Então nós podemos ver que tem a diferença da União, dos estados, dos municípios. Então, no A, na União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal e as contribuições mencionadas na linha no inciso 1, no inciso 2, no artigo 195 e no artigo 239 da Constituição. Então, a União, ela tem algumas despesas, alguns valores que ela precisa transferir para o Estado e para o município. E quando a gente for calcular ali a receita corrente líquida da União, nós vamos deduzir aqueles valores. Lembrando que tem aquelas transferências legais, constitucionais, ou seja, o Estado ele é obrigado a transferir, né? O Estado que eu digo, Federação, o Brasil, ele é obrigado a transferir para cada estado e para cada município, e tem aquelas outras transferências que não são aquelas obrigatórias pela Constituição, mas que são, por exemplo, para completar uma obra pública,
algum projeto específico para aquela região, existem também as outras transferências, mas não são aquelas obrigatórias, né, que a gente chama de constitucional ou legal. Agora, B, nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Então, no exemplo do estado, é a mesma coisa que da federação. O estado também transfere ali alguns recursos de forma obrigatória. Por exemplo, em alguns estados, você paga o seu IPVA. O IPVA ele é um imposto estadual, ele vai para o estado, porém, ele devolve para o município uma certa parte. Então, claro que cada um tem ali cada estado ele vai ter a sua legislação, mas o estado ele arrecada o IPVA de todos, porém, daqueles X carros que tem naquela cidade, ele devolve uma parte um pouco menor, né? Uma parte pequena em relação ao que ela foi arrecadada. E C, na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no artigo 9º da Constituição Federal. Então, nos estados, municípios e na federação, o servidor público ele contribui com o seu próprio regime de previdência. Então, quando você é um servidor estatutário, na maioria dos municípios, você tem o seu próprio fundo de previdência. Você pode ver que, dependendo ali do local, se você trabalha, por exemplo, CLT, em média, você contribui de 8% do seu rendimento até 14% a alíquota máxima para o INSS. Quando você é servidor, mesmo você entrando ali com o salário mais baixo, o que no INSS você contribuiria com 8%, se você for estatutário, você já entra contribuindo com 14%, porque é como se fosse um regime próprio, como se fosse uma previdência privada. Você está contribuindo para a sua própria aposentadoria. Então é totalmente diferente em relação ao INSS. Por isso até um pouco a diferença da alíquota. Então, primeiro parágrafo. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da lei complementar e no fundo previsto dos atos constitucionais e transitórios. Segundo, não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal, dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento de despesas que tratam o inciso do artigo 19. E 3, a receita corrente líquida será apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores, excluídas duplicidades. Aqui nesse parágrafo 3, isso é muito importante você anotar ali no seu material de resumo. Caso você esteja fazendo ali um material para revisão, você tem que dar muito destaque nisso. Porque ele cai muito nas provas de concurso e com diversas pegadinhas. Como a gente calcula a receita corrente líquida? Como você pode ver, é o mês de referência e os 11 anteriores. Por exemplo, eu estou em janeiro, dia 30 de janeiro. Não vai ser lançado mais nada, fechou já as receitas. Mesmo assim, você não considera aquele mês que está aberto. O seu mês de referência será dezembro, que é o mês anterior, e os 11 anteriores a ele. Então, você iria pegar de dezembro e os 11 anteriores. Ia pegar até janeiro, nesse exemplo que eu falei. Então, vamos pegar um exemplo muito extremo. Você está ali no dia 31 de janeiro, às 8 horas da noite. Todo mundo já foi embora da prefeitura, você está lá fazendo seu fechamento, você tem certeza que não vai ser lançado nada. Mesmo assim, mesmo sendo dia 31 e só tem você na prefeitura, esse mês ainda não foi completado. Então, qual que é o seu mês de referência? O mês anterior, dezembro. E aí tem o mês anterior e os 11 anteriores a ele. Então, não confunda isso, porque isso cai muito em prova. Eles dão esse exemplo, o dia 31, ao final da tarde. Mesmo assim, dia 31 ainda não acabou o mês. O mês de referência é o mês que está completamente fechado. E agora eu separei algumas questões para a gente treinar os conceitos que a gente viu. Então, caso você esteja pegando ali pela primeira vez esses artigos, esses conceitos, não se cobre muito. Eu sugiro para você, espera eu falar o comando da questão, eu vou ler todas as alternativas com você, você pausa o vídeo, tenta responder antes de mim a questão, e aí depois você continua, despausa o vídeo e tenta ver se acertou.
Caso você tenha errado, não se cobre muito, não vai ficar triste. Anota ali o que você pode ter confundido. Se você preferir, volta o vídeo para ver a explicação dos conceitos mais uma vez. Você vai ver que conforme você for pegando ali, você vai melhorar em relação a esses conceitos. E são conceitos que caem muito nas provas, tanto de contador como qualquer prova que tenha, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Os exemplos que eu falei são os cargos de planejamento e orçamento, os cargos de controladoria, caem muito. Mas então vamos lá, primeira questão que eu separei, da banca IDECAN, do ano de 2014, foi para analista legislativo da Assembleia Legislativa do Piauí, área de contabilidade. A Lei Complementar 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, afirma em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante ao cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições que tangem a. Uma dica para vocês, você vai ver que ali, dependendo da questão, tem bancas que fazem o comando da questão muito grande. Então, não tenha pressa ali resolvendo a sua questão. Claro que o gerenciamento do tempo é importante, porém, não tente fazer tudo correndo, porque em alguns casos você pode acabar pulando ali algum pedaço ou passando desapercebido e você acaba sendo induzido ao erro daquela questão e você acaba não errando, não por não saber aquele conceito, e sim por pressa, por falta de atenção. Então, quando a gente fala em concurso público, você tem que beirar a perfeição, vamos colocar assim. Em alguns casos, a nota de corte ela é muito alta. Então, cada questão que você perde, principalmente nesse exemplo, você perde uma questão que você saberia resolver, é algo muito complicado, que você pode ali, dependendo do concurso, cair diversas posições, e não é isso que a gente quer. Então, a calma ela é muito importante para você resolver uma prova. E como eu falei no começo do vídeo, em relação ao seu descanso na noite anterior da prova, que você tenha toda uma preparação para chegar bem no dia. Eu costumo dizer que é como você fizesse uma preparação de atleta. Você vai praticar os seus exercícios físicos, algumas pessoas tomam suplementos para melhorar o desempenho em relação à cognição. Você tem que ter feito um treinamento, resolvido provas anteriores, questões da banca, principalmente da banca que você vai fazer o concurso, você vai ver que na hora da prova, tudo isso vai te ajudar a melhorar o seu desempenho. Mas voltando aqui para as questões, alternativa A, incentivos fiscais, renúncia de receitas diversas, precatórios e despesas com pessoal e previdência. B, geração de despesas com pessoal e previdência, antecipação de crédito, dívidas ativas no CADIM, dívida pública interna e externa e direitos reais de garantia. Alternativa C, geração de despesa com antecipações, renúncia de receitas diversas, dívidas inscritas em restos a pagar, precatórios e subvenções sociais de todas as suas naturezas. D, rolagem de dívidas internas e externas, geração de despesas com pessoal e contratos públicos, dívida consolidada imobiliária e operações de crédito, exceto por antecipação de receita e inscrição em restos a pagar. E alternativa E, renúncia de receita, geração de despesa com pessoal da Seguridade Social e outras, dívida consolidada imobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Então, antes de você resolver essa questão, uma outra observação que você pode ver, o tema, você pode ver que o parágrafo 1 e 2, as disposições preliminares, é algo bem curto. Você consegue ali minimamente, em minutos, você ler toda aquela lei, todos os artigos. Porém, depende da forma com que ele vai ser cobrado. Para esse exemplo que eu trouxe, foi uma questão para analista legislativo, então já é algo um pouco de maior complexidade, vamos colocar assim, e ainda foi para a Assembleia Legislativa. Então, isso dá um certo... Existem, sim, um certo grau superior de dificuldade. Então, você pode ver que
um tópico relativamente simples, dependendo do cargo que você está pleiteando, ele ainda pode ser cobrado de uma forma difícil. Mas aqui, para essa questão, a resposta correta é a alternativa E. Renúncia de receita, geração de despesas com o pessoal, da Seguridade Social e outras. Agora eu trouxe uma questão da Banca IBAN, também de 2024, para o cargo de contador. Foi para a Câmara Municipal de Cabo Frio. Então, inicialmente, como você pode ver a diferença, embora seja também uma questão de 2024 recente e do mesmo tema, você pode ver que a disposição como ela foi cobrada é totalmente diferente. Então, nesse exemplo, nós temos ali um comando da questão com duas linhas. Você pode ver que a compreensão vai ser totalmente diferente daquele texto de apoio que a gente colocou na questão anterior, que teve um número bem maior de linhas. E também as alternativas, como você pode ver aqui, algumas com duas linhas no máximo. E na questão anterior, você pode ver que ela é bem maior. Então, conforme você for resolvendo ali as questões anteriores, você pode perceber que a IBAN, quando faz provas, o comando da questão é um pouco menor. Isso facilita o entendimento porque eu não me confundo tanto. Então, eu gosto mais dessa banca. Eu vou procurar fazer mais concursos dessa banca. Caso você tenha disponibilidade para fazer viagens, por exemplo, para concurso. Caso você queira, por exemplo, uma aprovação em um lugar específico, por exemplo, uma prefeitura específica da cidade que você mora, ou não esteja disposto a se mudar, aí fica um pouco mais complicado, você vai ter que se adaptar à banca que o órgão escolher. Então, tem aquelas pessoas que seguem ali as provas de uma banca específica, né, estudam para aquela banca específica, e tem aquelas pessoas que têm que encarar aquela banca que foi escolhida, porque aí foge do seu poder de escolha. Você não, se você quer uma cidade específica, você tem que estar disposto a fazer a prova da banca que ela escolheu. Então, vamos à questão aqui. Estão obrigados a observar a Lei de Responsabilidade Fiscal todos os entes da federação neles compreendidos: o Poder Legislativo, apenas a administração direta do Poder Executivo e o Poder Judiciário, inclusive o Ministério Público. B. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo não se aplica à LRF. Contudo, o Ministério Público e tribunais de contas, já que estes exercem controle externo. Alternativa C. O Poder Legislativo, os tribunais de contas, o Ministério Público, no Poder Executivo, a administração direta, bem como as fundações, autarquias e empresas estatais. E D. O Poder Legislativo, os tribunais de contas, o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Executivo. A administração direta, bem como as fundações, autarquias e empresas estatais dependentes. Então, para essa questão, a resposta correta é a alternativa D. Agora vamos para a próxima. Banca IBFC, também de 2024, foi para o cargo de analista especializado, analista de orçamento. Então, aqui nós temos aqui uma lacuna. É a empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal, ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna: empresa privada, empresa controlada, empresa estatal independente, empresa estatal dependente e empresa privatizada. Para esse caso, a resposta correta é empresa estatal dependente. A resposta é a alternativa B de dado. Agora nós temos uma questão da banca Univida, de 2024, foi para o cargo de auxiliar administrativo da prefeitura de Piabiru. Acredito que falei certo, Piabiru. Caso você conheça, você comenta aqui nos comentários se eu falei certo. E aproveitando, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a gente, ou qual cidade você pretende passar no concurso. Você está estudando antes do edital ser publicado, ou o seu edital já foi publicado e agora você está estudando com uma data de prova já prevista. Então, deixa aqui nos comentários para a gente se conhecer melhor. Agora vamos para a questão. Segundo a Lei Complementar
101 de 2000, a responsabilidade da gestão fiscal pressupõe estratégias de marketing a fim de aumentar as despesas públicas, programas de operação de crédito mediante o não cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas, C. Políticas públicas de recuperação financeira que visem uma gestão ineficiente das contas públicas, e D. Ação planejada e transparente em que se previne riscos que corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Então, questão bem tranquila para essa, a resposta correta é a alternativa D de dado. A próxima também é uma questão da Banca Univida, também de 2024, para o auxiliar administrativo. Lembrando que essa lei de responsabilidade fiscal e a lei do orçamento, eu sempre dou exemplo da controladoria, da parte do orçamento e dos concursos de contador. Porém, ela cai para diversos cargos, como você vai ver logo a seguir. A gente tem questão para auditor, tem questão para procurador, então você pode ver que a contabilidade ela é muito ampla, ela cai para diversos cargos. Até você, por exemplo, que está assistindo esse vídeo e trabalha ainda na iniciativa privada, você pode ver que o seu gestor, ou gestor de algumas áreas, por mais que ele não tenha formação contábil, ele tem com ele os conceitos contábeis. Então ele entende ali uma margem, ele entende sobre os custos. É importante para qualquer gestor entender os princípios contábeis minimamente. Agora voltando para a questão, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a receita corrente líquida será apurada, aí temos a lacuna, as receitas arrecadadas no mês em referência e nos anos anteriores, aí temos a lacuna, as duplicidades. Então, as lacunas acima são preenchidas por, respectivamente, somando-se e excluídas, diminuindo, excluídas, somando-se e incluídas, diminuindo-se e incluídas. Essa questão, alternativa correta, alternativa A, somando-se as receitas arrecadadas e excluindo as duplicidades. Para essa questão, por mais que você não soubesse corretamente a letra da lei, você poderia fazer por eliminação. Então você já poderia pensar, bom, eu vou incluir as duplicidades? Não. Então já poderia ali riscar a C e a D. E aí sobraria a A e a B. No pior dos cenários, é melhor você chutar entre duas alternativas do que entre quatro. Então você já aumentaria suas chances ali de acertar uma questão a mais na prova, caso você não lembrasse de jeito nenhum como resolveria essa questão. Uma dica para você ir eliminando aquelas alternativas impossíveis para ir deixando cada vez menos e que você tenha mais chance de acertar no chute. Agora nós temos uma questão da Banca Vunesp de 2024, para o cargo de contador, foi para a Câmara Municipal de Itapeva. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a entidade que recebe do ente recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos aqueles provenientes de aumento de participação acionária, é denominada empresa controlada em conjunto, empresa controlada, empresa estatal dependente, estatal independente, fundação ou autarquia. Para esse caso, a resposta correta é estatal dependente. Porque, como a gente viu nos conceitos, ela precisa daquele dinheiro até para pagar a folha, ela não tem ali a capacidade de andar com as próprias pernas. Agora nós temos uma questão da banca Avança SP, também de 2024, que foi para o cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Paraty. A Lei de Responsabilidade Fiscal, 101 de 2000, estabelece normas voltadas à condução ordenada das finanças públicas, elegendo a receita corrente líquida como parâmetro de operação de alguns limites por ela impostos. Desta feita, assinale, dentre as alternativas a seguir, a única receita orçamentária que integra a receita corrente líquida nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, lembrando dos conceitos, tem alguns pontos que integram a receita corrente líquida, e aquele que você aponta aquele que faz parte. Então, alternativa A, operações de crédito, B, transferências de capital, C, alienação de bens,
D, receitas patrimoniais, e E, inversões financeiras. Então, para essa questão, a resposta correta é a alternativa D, receitas patrimoniais. Agora, nós temos uma questão da banca Fundatec de 2024, foi para o cargo de analista legislativo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para a área, cargo de administrador. A Lei de Responsabilidade Fiscal, constituída pela Lei Complementar 101 de 2000, é uma legislação fundamental para o equilíbrio das contas públicas no Brasil. Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa abaixo e assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos 3 afirmações, 3 assertivas, e nós temos que saber o que está correto e o que está incorreto. Então, vamos para a primeira afirmativa. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, visando ao equilíbrio entre receitas e despesas, ao controle do endividamento público e à transparência na administração dos recursos públicos. 2. A Lei de Responsabilidade Fiscal não permite investimentos públicos em momentos de crise econômica e de calamidade pública. 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica aos governantes eleitos, apenas gestores públicos concursados. Então, aqui nós temos as alternativas. Todas as assertivas estão corretas? Todas as assertivas estão incorretas? Apenas a assertiva 1 está correta? Apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas e apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. Então, para essa questão, a resposta correta é a alternativa C. Apenas a primeira assertiva está correta. As outras duas não fazem parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, nós temos uma questão da banca FUNCEP de 2024 para analista administrativo em contabilidade. Foi para a Prefeitura de General Sampaio. A receita corrente líquida, nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 6 anteriores, incluindo duplicidades. A receita arrecadada no mês de referência e nos seus 11 anteriores, incluindo duplicidades. As receitas arrecadadas no mês de referência e nos 6 anteriores, excluídas as duplicidades. As receitas arrecadadas no mês anterior, excluídas as duplicidades. E as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Então, para essa questão, a resposta correta é a alternativa D. Lembrando do conceito que eu falei, é no mês de referência, então aquele mês que já está fechado, e os 11 anteriores a ele. Agora nós temos uma questão da banca Selecom, de 2024, foi para o cargo de procurador do município da Prefeitura de Água Boa. Então, como o exemplo que eu falei hoje no vídeo um pouco mais cedo, é uma questão que, mesmo você estudando para contador, você pode ver que você vai se deparar com elas em provas de procurador, em provas de administrador. Outros cargos também precisam saber da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela abrange a administração pública como um todo. Então, quando você estiver resolvendo questões, você pode acabar se deparando com isso também. E é muito bom essa diversidade de visões em relação à lei, que isso vai te fortalecendo, ali melhorando a sua preparação, o seu estudo. Então, determinado município está atento às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e, por isso, cumpre os princípios da equilíbrio fiscal, da transparência e do controle, transparência, do combate à corrupção e do controle, equilíbrio fiscal, da transferência e do combate à corrupção, da transparência e do controle e equilíbrio fiscal. Então, para essa questão, a resposta correta, alternativa A, equilíbrio fiscal, transparência e o controle. Futuramente, quando a gente for
ter uma aula de PCASP, você vai ver que o controle e o orçamento, eles são muito ligados. O próprio plano de contas, você vai ver que ele é dividido em contas de controle, contas do planejamento e execução orçamentária, e as contas ali que são tidas como receita. Agora temos uma questão da banca Avança SP do ano de 2024, para o cargo de contador, foi para a prefeitura de Caconde. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte do conceito de receita corrente líquida, na forma como definido pela Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui ele quer saber a que não faz parte do conceito de receita corrente líquida. Lembrando que algumas bancas não colocam esse não destacado grande no meio do comando da questão. Em alguns casos, ela coloca de forma sucinta, quase imperceptível, em um texto ali em que o comando da questão é um pouco maior. Então, por isso, volto a bater nessa tecla. A atenção é primordial em relação ao concurso público, porque geralmente, num cargo muito concorrido, entre o primeiro e o 20º colocado, não existe um gap de conhecimento. Às vezes foi uma noite mal dormida que um candidato teve que atrapalhou o rendimento dele, pode ser uma notícia que ele recebeu ao longo da semana que já desestabilizou ele emocionalmente, pode refletir na prova. Então, pode ser uma falta de atenção na hora de pintar a bolinha. Ele pintou uma bolinha errada e perdeu uma questão e caiu em diversas posições. Então, por isso que a preparação é muito importante. No dia da sua prova, é um dia muito importante. Você tem que ir lá conseguir a performance. É como se fosse um atleta mesmo. Você vai ali para trazer o resultado, coroar toda a sua preparação. Então, voltando aqui, A. Receitas tributárias. B. Receitas patrimoniais. C. Receitas de compensação financeira entre regimes previdenciários. D. Receitas agropecuárias. E E. Receitas de serviço. Então, para essa questão, a resposta correta é a alternativa C. Lembrando, o comando da questão estava pedindo aquela que não faz parte da receita corrente líquida. Como você pode ver, todas as outras fazem parte. Tributárias, patrimoniais, agropecuárias e de serviços. Agora aqui, temos mais uma questão da Banca Avança, de 2024, para o cargo de contador. Como é calculada a receita corrente líquida? Considerando a exclusão de duplicidades, de acordo com a Lei 101 de 2000. Então, alternativa A. A receita corrente líquida é a soma das receitas arrecadadas no mês de referência, excluindo-se apenas as duplicidades do mês anterior. B. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores, incluindo as duplicidades. C. A receita corrente líquida é calculada somando-se as receitas dos últimos 6 meses, incluindo as duplicidades do mês de referência dos 2 meses anteriores. D. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. E E. A receita corrente líquida é apurada considerando apenas as receitas arrecadadas no mês de referência, sem exclusão de duplicidades. Para essa questão, a resposta correta é a alternativa D. Como você pode ver, a receita corrente líquida será apurada somando-se a receita arrecadada no mês de referência, ou seja, lembre, mês de referência no mês que já está fechado e nos 11 anteriores a ele. Agora, temos uma questão do Instituto Referência, 2024, para o cargo de contador, foi para a Prefeitura de Rio Bonito. A Lei de Responsabilidade Fiscal, instituída no Brasil, visa promover a gestão responsável das finanças públicas. Nesse sentido, qual dos seguintes objetivos é considerado o principal foco dessa legislação? Promover um aumento sistemático da carga tributária, cortar de forma drástica os gastos com infraestrutura e serviços públicos, assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas no orçamento público, facilitar a expansão dos programas governamentais, independentemente dos custos. Então, a resposta correta, alternativa C,
assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas no orçamento público. E agora temos uma questão da FGV de 2024, Auditor Federal de Finanças e Controle. Foi a prova da Secretaria do Tesouro Nacional, em específico para a área econômico-financeira e contratações. Em relação à responsabilidade fiscal, LRF, é correto afirmar que a sua instituição não contribui para a melhora das contas públicas federais, tendo registrado déficits primários entre 2000, início da vigência, e 2002. B. Estabeleceu parâmetros para o gasto público apenas para a União. C. Estabeleceu um conjunto de normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações para prevenir riscos e corrigir desvios que pudessem afetar o equilíbrio nas contas públicas. D. Seu objetivo foi garantir a saúde financeira da administração pública e a aplicação de recursos nas esferas adequadas, sem travas para a herança das contas públicas para o governante seguinte. E, entre as normas por ela criadas, está o limite de gastos com o pessoal. A União pode gastar até 60% da receita corrente e os demais entes até 50%. Então, para essa questão, a resposta correta é a alternativa C. Estabeleceu um controle com o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios. Agora, nós temos uma questão da banca MS Concursos de 2024, foi para o cargo de Auditor de Controle Interno, Prefeitura Mirante Serra. Conforme o artigo 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras também correntes, é chamada de lucro líquido, B, receita operacional, C, ativos financeiros, ou, alternativa D, receita corrente líquida. Então, para essa questão, a resposta correta é a alternativa D, receita corrente líquida. E é isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero que essa aula tenha te agregado, que tenha sido positivo para você na sua preparação. Deixa algum comentário aqui embaixo o que você achou da aula. Tem algum tema que você não entendeu? Tem algum tópico que você esteja procurando e gostaria que a gente fizesse um vídeo destrinchando ele e ajudando você na sua prova? E, por demais, agradeço a companhia até aqui. Uma boa sorte na sua prova, uma boa sorte nos seus estudos e até o próximo vídeo.